É possível fazer exercício também para evitar esses problemas de ATM, doutora Wanda? Você agora acabou de me contar que a sua filhinha largou a chupeta, né? Então... Foi uma longa negociação em troca de um cachorro. Ela só usava para dormir, sabe? Mas assim não importa, tá com 3 anos e meio, tem que começar a tirar. E eu já estava aqui para São Paulo e estou com a doutora Wanda Beatriz Domingos, que é dentista, especialista em ortodontia, mestre e doutor em diagnóstico bucal da Faculdade de Odontologia da USP. Nós estamos falando sobre, a princípio, né, essa pauta aqui que saiu nos jornais e que está sendo importante. Para quem que pode me mostrar isso aqui? Tem algum jeito para você, por favor? Dores provocadas por disfunção na boca atingem as crianças. Isso tem sido um dado alarmante, porque são problemas na articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui, e tem dado problemas para as crianças nessa articulação, e muitas vezes a mãe acha que é otite, é uma dorzinha de cabeça, e não é ATM. Nós temos uma pessoa na linha, é isso, minha voz do além? Nós estamos com a Andréia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Você fala de onde, Andréia? Eu falo de São Paulo, Taboão da Serra. Taboão da Serra. Qual que é a tua pergunta, por favor? Então, meu filho tem 5 anos, ele é hiperativo e ele range os dentes à noite. Chegou até quebrar um dentinho. Ele já usa o aparelho, né, na parte superior, mas mesmo assim ele continua rangendo os dentes, mesmo com o aparelho. Então eu queria saber se vai ser o caso dele acabar fazendo uma cirurgia. Deixa eu tirar uma dúvida até, doutora, porque a criança com 5 anos, ela está falando que o filho já usa aparelho. Já é dente de leite ou é o dente de decíduo, dente de leite, né? Dentadura decídua com 5 aninhos. Com 6 anos é que começa, de 5 anos e meio para 6, a troca dos dentes incisivos inferiores e primeiros molares. Mas pode colocar aparelho com dente de leite? Hoje em dia, nessas crianças que já têm hiperatividade, que têm o ranger de dentes, já estão usando as placas interoclusais, que seriam as placas de ATM, ou aparelhos ortopédicos funcionais, que eles impedem o ranger dos dentes. Então, se este aparelho ele abrange a superfície oclusal dos dentes, o que vai acontecer? Quando a criança tenta ranger, vai ranger dente com plástico ou plástico com plástico, que seria a resina acrílica do aparelho, que eles são em resina acrílica. Então, não vai ser tão transmitido para a articulação temporomandibular, vai estar protegido. Fora que a musculatura vai estar um pouco aliviada, um pouco liberada, porque vai ter uma superfície de desoclusão. Então não vai traumatizar nem quebrar os dentinhos. Eu acredito que este aparelhinho, ou ele não está usando com essa superfície oclusal protegida, e portanto ele ainda quebrou o dente mesmo usando o aparelho. Então era bom conversar com a dentista, ou muitas vezes a gente pede até um acompanhamento de uma psicóloga, porque como a gente sabe que é um fator emocional, muitas vezes existem psicólogas que entram com uma terapia, ou um médico que entra às vezes até com uma medicação natural, que seja. Cirurgia em criança não se pensa de maneira nenhuma. De maneira nenhuma agora. Agora, já que você falou desse caso, né, que a gente respondendo aí, Andréia, sobre usar o aparelho no caso, mas assim, até, digamos, graças a Deus minha filha não ficou com o dente pra frente, largou a chupeta sem ficar. Mas se ficar, digamos, a criança ainda com o dente de leite, ficar com o dente pra frente e tal. Pode colocar aparelho já tão pequeno? Por quê? Porque a criança, quando ela tem uma maloclusão severa, tipo uma mordida cruzada pode levar a problemas mais sérios de articulação. Então é bom resolver urgente. Então o que eu sempre falo para as mamães, que deve ser resolvido o quanto antes e quando a criança permite. Porque tem muita criança que ainda não permite uma moldagem ou não usaria um aparelho, não teria a responsabilidade do uso. A gente tem também algum tipo de aparatologia fixa. É importante fazer isso em parceria com a criança, né? Você não vai obrigar uma criança a abrir a boca, tirar aquela moldura, senão você não vai... Nessa idade de 4 anos, 4 anos e meio, são danos mais simples da gente remover e da gente consertar, contanto que use uma hora um aparelho correto, né? Bem indicado e tudo mais. A gente não indica aparelho para crianças de 3, 4 anos de idade. O ideal é não precisar.
Mas se precisar, com 5 aninhos, já se entra. Já pode, sim. Dependendo do tipo de maloclusão. Doutora Wanda, eu queria primeiro agradecer muito a sua presença. A gente vai aprofundar ainda muitos assuntos aí pra frente relacionados, né, à nossa boca, que é tão importante manter essa saúde. Só última pergunta, porque eu acho que é também importante para muitas mães aí. Quando que a criança já deve começar a ir ao dentista? Com que idade? Porque eu já ouvi muita gente falando, não, lá com 6, 7 anos de idade. Não, com quantos? Não, para odontopediatria, desde bebê. Tem a odontologia Bebê, né? de bebês, Porque que orienta a exato. limpeza do dentinho, antes de ter dente na boca, já dá para você fazer uma limpeza e evitar problemas, né? Deve procurar um odontopediatra o quanto antes. E aí, a partir da hora que a mãe já pode ajudar muito nisso, para o ortodontista, o odontopediatra é que vai encaminhar normalmente a criança que já está habituada a andar ao ortodontista. Por quê? Porque vai dizer se ela de fato tem uma maloclusão ou não. O ortodontista seria quando tem uma maloclusão, o quanto antes. Sempre que seja numa época que a criança vai colaborar, não adianta trauma. Maravilha. Doutora Wanda, muito obrigada pela sua presença. Eu vou você. devolver esse senhor aqui, tá? Fique à vontade, pode levar ele embora. Então não tenho a menor vontade de ficar com ele aqui.